Olá, tudo bem? Vamos mais uma vez acumular uma pedra preciosa no nosso tesouro, que é o nosso coração, porque se a gente guarda tesouros bons aqui dentro, de nós sairão apenas coisas boas. E nada como um tesouro precioso como a palavra de Deus, para a gente guardar dentro de nós e compartilhar durante a nossa jornada nesta terra. O texto de hoje nos mostrará a importância de acumularmos tesouros em Deus, tesouros no céu. Abra sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar no livro de Lucas, capítulo 12. É um texto bem conhecido, você já deve ter ouvido sobre ele, mas a gente vai falar sobre ele neste dia. Chama-se Jesus reprova a avareza. Eu chamaria de um homem rico, pobre. Um fazendeiro riquíssimo, mas que ao mesmo tempo era muito pobre. Versículo 13, capítulo 12 de Lucas, a partir do versículo 13. Um homem que estava no meio da multidão falou a Jesus. Então, Jesus estava pregando a palavra de Deus, estava falando de Deus, e um homem se levanta e diz: Mestre, reconhece o Senhor Jesus como mestre. Ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Jesus percebeu aqui não o problema que este homem relatou, que era uma rivalidade entre dois irmãos que teriam que repartir uma herança. Jesus foi além do que ele relatou. Jesus olhou o interior e conhece o interior e o coração de cada um. Então Deus vê que ali não era apenas algo prático de se resolver a herança, era algo que estava dentro do coração desses irmãos, que era a avareza de querer tirar o que era do outro, de querer possuir cada vez mais bens. Então Jesus propõe uma parábola, uma história, e ele fala no versículo 15: Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque foi isso que Jesus enxergou no interior de cada um deles. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu e você não valemos por aquilo que nós temos materialmente aqui nesta terra. Não é os bens que nós possuímos que nos darão o nosso valor. Não é isso. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: olha que sábia as palavras de Jesus. Muito simples, Jesus usava palavras simples, mas com muita sabedoria. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então vamos imaginar aqui um fazendeiro que plantou a sua fazenda e produziu muitos grãos. Produziu em abundância, a palavra nos diz. E arrazoava consigo mesmo, ou seja, ele estava muito feliz, se gabava com ele mesmo, se vangloriava, né? Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. Nossa, deu tão bem essa colheita que eu nem sei o que fazer com tantos frutos. Eu tenho muita colheita, muitos grãos. Foi muito bem a safra deste ano. E disse: farei isto. Ele teve planos, né? Na cabeça dele veio um plano. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores. E aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Os planos dele eram esses. Ele tinha colhido muito, ele já tinha celeiros, ele já tinha muitas coisas, mas o plano dele não era descansar e desfrutar. Era derrubar os celeiros que ele tinha e trabalhar e construir outros maiores ainda. Abra sua Bíblia, voltando um pouco, no livro de Provérbios. Provérbios, vamos ler no capítulo 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Então, os nossos olhos fazer isso, esses planos que a gente faz são bons, são puros. Mas o Senhor pesa o espírito. Então, só o Senhor sabe quais são os caminhos e os planos certos para mim e para você. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios. Tudo que você quer fazer, confia nele, entregue nas mãos dele. E os teus desígnios serão estabelecidos. Então, os desígnios do Senhor é que vão valer, né? Então, esse homem fez planos de tudo que ele iria fazer. Aí, depois que ele tivesse feito os celeiros, tivesse guardado todos os seus grãos, a palavra de Deus nos diz no versículo 19. Então direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Esses eram os planos desse homem rico. Mas Deus lhe disse, louco. Olha o que o Senhor diz para esse homem. Louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Trabalhou tanto, correu tanto atrás de riquezas aqui materiais nesta terra, mas nós não controlamos o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 hora. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 semana. Então eu tenho que buscar tesouros nos céus. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que buscar a Ele, honrar a Deus nesta terra, a Ele que me criou e Ele que é o meu Pai. Ele é o seu Pai, honre a Ele nesta terra, busque a Ele. Se você acredita e crê em Deus, você tem que buscar a Ele, agradar a Ele, porque Ele é o seu Pai, é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Então a gente não controla nada. Provérbios 16, versículo 1 foi o que eu li. Mas continua aqui no versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu posso até pensar, vou fazer isso, isso e isso, mas é o Senhor quem vai me levar. Tem planos que a gente faz, eu sei porque acontece na minha vida, na sua vida também deve acontecer, coisas que nem passou pela nossa cabeça de acontecer. E quando as coisas vão acontecendo, acontece algo que a gente nunca planejou. Deus conduzindo nossos passos e os nossos caminhos. Ou também quando eu tenho algum plano, nada daquilo dá certo. Porque são os desígnios de Deus que valem para a nossa vida, não os nossos. Então não adianta se frustrar, não adianta ficar como louco, como nécio, planejando as coisas, sem dormir, só trabalhando e correndo atrás de riquezas aqui nesta terra. São os desígnios de Deus que valem para a nossa vida e é o que Ele decidir que irá se cumprir na minha e na sua vida. É Ele que decide todas as coisas. Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Um homem louco, insensato. Tem um texto que é muito lindo e interessante no livro de Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, o livro onde fala de Davi. A história de Davi é linda. Quando você tiver tempo, estude sobre a história de Davi. E hoje essa história que a gente vai ler fala um pouco sobre essa avareza, sobre essa ganância de querer sempre ter as coisas materiais aqui nesta terra sem pensar na eternidade e nas riquezas que vêm do Senhor. Capítulo 25 de 1 Samuel nos diz, a partir do versículo 2. Davi e Nabal. Havia um homem em Maom, provavelmente é Israel, né? Um homem abastado, ou seja, um homem que tinha muitos bens, muitas posses. Ele era abastado, muito rico. Tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas. Nabal era o nome deste homem e Abigail era o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa.
O homem era duro e maligno. É um contraste entre dois corações aqui nessa história. Nabal, um homem riquíssimo, sua esposa também, muito rica. Mas Nabal era um homem insensato, um homem grosso, um homem rígido, né? E Abigail era sensata e formosa, uma mulher temente ao Senhor. Aí Davi estava descendo para o deserto de Parã e ele ouviu dizer que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, então ele diz assim, versículo 5. Enviou 10 moços até Nabal para perguntar como ele estava. Versículo 6. Direis àquele próspero. Davi instruiu seus moços a dizer assim: paz seja contigo, tenha paz a tua casa e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosquiadores, né? Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão, pois estes homens, como estavam indo ao deserto, eles tinham fome. Eram muitos homens junto com Davi e eles tinham fome. Então, eles foram até esse homem abastado, chamado Nabal, para ver o que ele tinha para fornecer a eles, que ele poderia ajudá-los, né? Porque Davi, de certa forma, lá atrás, ele protegia as redondezas ali das terras de Nabal. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas as palavras em nome de Davi, aguardaram, achando que Nabal ia ajudá-los. Respondeu Nabal no versículo 10 aos moços de Davi: quem é Davi? Olha a resposta de Nabal: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Versículo 11: tomaria eu o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, ou seja, das minhas ovelhas, dos meus bois, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vens? Eu ajudaria alguém que eu nem conheço? Imagina se eu tirarei o pão, a água que eu tenho e darei ao próximo. Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram e contaram a Davi tudo o que Nabal disse, né? Pelo que Davi disse. Aqui Davi abusa um pouco da sua autoridade, né? E disse aos seus homens: cada um cinge a sua espada, tire sua espada da bainha. Cada um cingiu a sua espada e também a Davi, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram guardando as bagagens. Então Davi ficou indignado realmente com a avareza de Nabal, se recusar a ajudá-los, um homem que tinha tantas posses, tantos bens. E uns 400 homens vão ao encontro de Nabal. Um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail. Então um dos moços viu, soube o que estava prestes a acontecer e correu conversar com Abigail, a mulher prudente, a mulher sábia da Bíblia. Essa mulher de Nabal era uma mulher, aqui como a palavra nos diz, sensata. Sensata. Ela era aquela mulher que pensava nas coisas, pensava no que poderia acontecer se ela não fosse uma mulher bondosa. Anunciou Abigail e disse: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Então ele contou, né? Porém esse disparatou com eles. Contou: olha, Abigail, Davi mandou os homens pedir ajuda a Nabal e Nabal disparatou com todos eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, aqui o homem reconhece, e nunca fomos agravados por eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram tanto de dia como de noite, todos os dias em que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Então esse servo de Nabal soube reconhecer que aqueles homens nunca fizeram mal nenhum. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor. Então esse homem foi lá e conversou com Abigail e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, não há que ele possa falar. Belial significa rebeldia, seguia um deus da rebeldia, um deus de
o que ele achava era aquilo, as opiniões dele é que prevaleciam, ele não ouvia a palavra de ninguém, o conselho de ninguém. Aqui Nabal era filho de Belial. Então ele era um homem de coração duro, que não temia a Deus. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães. Que legal. 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, já mortas, já provavelmente temperadas. Isso se não já estivessem assadas, mas acho que temperadas, prontas, né? 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figo, e pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: ide diante de mim. Ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Nada, porém, disse ela a seu marido Nabal. Ela era rica, ela tinha seus criados, ela podia dizer: levem isso a esses homens, mas não. Abigail, como uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher sensata, ela se pôs a trabalho. Abigail aqui foi uma mulher, como a palavra de Deus nos diz, volte sua Bíblia em Mateus 5, capítulo 5, versículo, deixa eu achar aqui. Versículo, não, os choram, os mansos, os que têm fome. Bem-aventurados, capítulo 5, versículo 9 de Mateus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, Abigail agindo como uma mulher pacificadora, aquela que concilia, quando ela vê que está se levantando uma tempestade contra a sua casa, ela age como pacificadora. Essa mulher é uma mulher sábia, uma mulher bem-aventurada em Deus. E ela provavelmente é filha de Deus, porque aqui a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Então, ela mesmo se põe a caminho, ela mesmo vai até o encontro de Davi. Enquanto ela, cavalgando o jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ela ia de um lado, Davi vinha de outro com os homens, e se encontraram ali. Abigail não temia, porque ela temia ao Senhor. Vejam como é importante uma mulher sábia dentro de um lar, não é mesmo? Davi dissera: com efeito, nada me serviu te guardar tudo quanto este possuiu no deserto. Então aqui Davi disse: não adiantou nada a gente proteger tudo que vocês possuíam, porque ninguém nos ajudou. De nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Então ele me pagou mal. Aqui Davi disse: a gente cuidou de tudo no campo e ele me pagou com mal. Todo o bem que eu fiz a vocês, a sua família. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então Davi prometeu matar a todos. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se o rosto diante de Davi, e inclinou-se até a terra. Abigail sabia reconhecer quem era Davi, e mesmo ela sendo muito rica, possuidora de muitas posses, ela não foi soberba, ela foi humilde. Lançou-se aos pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo. Ouve as palavras da tua serva. Como nós devemos também nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, me ouve minhas palavras. Ser mulheres pacificadoras, ser mulheres como Abigail, aquelas que quando vê a tempestade se levantando contra o nosso lar e a nossa casa, nós buscarmos ser conciliadoras, resolver o problema e não mais tacar mais lenha na fogueira, como o ditado mesmo diz, né? Não se importe o meu senhor com este homem de Belial. Ela disse: não leve em consideração o que Nabal fez, a saber com Nabal, porque o significado do seu nome ele é. Nabal significa tolo, louco, insensato, aquele que não teme a Deus. Então ela diz: o próprio nome dele já demonstra quem ele é. Não leve em consideração o que Nabal fez. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Porém a tua serva
Eu não vi os moços do meu senhor que enviaste. Ela disse assim, eu não vi quando os teus rapazes foram falar com Nabal. Se eu tivesse visto, eu teria ajudado com toda certeza. Ela conversando, apaziguando, colocando paz, sendo luz ali na conversa, né? Não aconteceu, então ela era aquela mulher que não era avarenta como o rico da primeira leitura que a gente leu. Aquele homem avarento que só queria possuir mais. Ela estava disposta, sim, a abrir o seu coração, a ajudar o próximo. Aí no versículo 27 nos diz, este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Distribua entre todos tudo isso que eu trouxe. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor. E não se ache mal em ti por todos os seus dias. Então ela reconhece quem é Davi e fala que ele luta as batalhas do Senhor. Então a gente deve sempre agradecer aquelas pessoas que lutam as batalhas de Deus e em Deus e buscam em Deus, como Davi fazia. Versículo 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então não te será por tropeço, nem por pesar o coração o sangue que sem causa vieres a derramar. Então, se Davi matasse alguém, não seria um tropeço para ele, porque ele fazia todas as vontades de Deus. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te-ás da tua serva. Ela disse, lembre-se de mim, do que eu fiz, que eu temo ao Senhor, e Deus sempre se lembrará de nós. O Senhor nunca esquecerá de todo o bem que a gente faz, de toda a bondade que a gente faz. E assim como Abigail fez, conversando com Davi, que não era para ele esquecer do que ela tinha feito, assim o Senhor não se esquecerá do que a gente faz de bem, de bondade aqui nessa terra. Ela era humilde, né? Então Davi disse a Abigail, bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja Deus, que me enviou uma mulher sensata, uma mulher sábia até mim. É isso que nós devemos ser, aquelas mulheres sábias que vão ao encontro das pessoas que estão pensando coisas ruins, que estão pensando em guerras, que estão pensando em brigas, que estão pensando em destruição, que estão pensando em suicídio, em coisas más. Bendito Senhor que te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Bendito seja a tua prudência, ele diz a ela. E bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste, que hoje me impediu, né, de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse, porque Davi sabe que não se deve se vingar com as próprias mãos, tem que entregar ao Senhor. Então ele diz, bendita és tu que me impediu de derramar o sangue de alguém. Bendita és tu, mulher pacificadora. Abra sua Bíblia aqui, Provérbios também, 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nabal foi duro nas respostas. Diz que não ia ajudar ninguém que ele não conhecia. Foi resposta dura. Então, suscitou a ira de Davi e todos aqueles homens. E aqui, a resposta branda de Abigail desviou toda aquela raiva. Ela foi com palavras sábias até ele, pediu desculpas pelo erro de Nabal. Então, ela provocou ali a brandura, né, em toda aquela situação. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Então, ela era sábia. Mas a boca do insensato derrama astúcia. Nabal era um insensato. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então Deus viu o que Nabal fez e Deus viu também as atitudes de Abigail. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Tudo que a gente for falar, que seja com brandura, que seja com sabedoria, né, aconselhar ao próximo. E infelizmente nesse mundo de hoje acontece com qualquer um de nós, comigo acontece, quando a gente vê, a gente está falando coisas que não deve, está falando palavras amargas, está fazendo fofoca, tentando armar contendas. Isso é destruição para a nossa vida. Deus está vendo todas as coisas, então nós temos que ter palavras sábias e doces
na nossa boca. A boca fala aquilo que o coração está cheio, então vamos nos encher da palavra de Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 34. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então aqui Davi fala, se você não viesse até mim, não teria ficado homem nenhum vivo. Todos seriam eliminados. Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e disse, sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Então aqui Davi fala, vai em paz. Você está vendo que você me pediu com gentileza, você foi uma mulher sábia, você soube usar as palavras certas, soube escolher o que é certo de ajudar o próximo. Não foi uma mulher avarenta que só quer para si. Então vai em paz, porque eu ouvi tua petição, ouvi o teu pedido e eu atendi o que você me pediu. Romanos 12, versículo 18. Vamos ler o 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Foi isso que Abigail fez. Ela se esforçou, ela mesma recolheu alimento, recolheu passas, recolheu as ovelhas e ela mesma se esforçou para ir lá fazer o bem a todos aqueles homens e a Davi. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele disse a ela, vai em paz. Davi aceitou também o pedido de desculpas dela e declarou assim paz ali no lugar. Não vos vingueis a vós mesmos, não se vingue de ninguém, amados, mas dai lugar, não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Deus. Entregue a ele pertence a vingança, ele vai retribuir cada um conforme os seus mal que fez, ou o bem que fez, a retribuição de Deus virá segundo as nossas obras, segundo a minha e a sua obra. Se elas forem más, a retribuição virá, se as nossas obras forem boas, também a retribuição virá. Aqui, esta mulher chamada Abigail, ela desenvolveu dentro dela todos os frutos do Espírito, que é bondade, domínio próprio, sabedoria, né? Amor, cuidado com o próximo. Então, Abigail produzia os frutos do Senhor dentro dela. E como eu disse, Deus vê todas as coisas. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia um banquete. Ele não se preocupou com a fome dos outros, mas para ele tinha um banquete. Vamos ler um outro texto que nos diz assim. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Nada temos trazido para o mundo. Quando eu e você nascemos, o que a gente trouxe? Nada. Não trouxemos nada. Nem coisa alguma podemos levar dele. Nós sabemos que não levaremos nada daqui. Não trazemos nada e não levaremos nada. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E é só a gente perceber, se a gente tem um tipo de carro que tá bom, a gente já pensa em ter outro melhor, uma casa melhor, roupas melhores. Parece que nada supre o vazio que está aqui dentro, porque esse vazio que vai suprir é somente Jesus. E a gente nunca está contente, então tendo que vestir, tendo que comer, aqui a palavra de Deus diz, estejam contentes, sejam gratos por tudo que vocês têm. Não olha, a gente só olha para aquilo que a gente não tem, mas a gente não olha para aquilo que a gente tem e é grato. Então aqui Jesus dizendo, sejam gratos
contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Nabal caiu na tentação de não ajudar o próximo. E cilada, e em muitas concupiscências insensatas. Cai em ciladas do inimigo, em falsidade, em mentira, em passar a perna no próximo. Quem quer ficar rico age de forma assim. Eu vejo o que é muito triste também. Na natureza acontece, a natureza, o mundo sofre porque é tanta correria atrás de riquezas, de possuir posses, derrubam árvores, acabam com os rios. E todos sofrem por causa da riqueza, de querer correr. E isso é cilada para a vida de todos. Tudo que acontece. E perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Eu já passei por isso, eu sei como que é. A gente tem experiências de vida que nos ensinam muito. E a palavra do Senhor é viva, é eficaz e ela nunca muda. E ela nunca fica ultrapassada, ela é sempre certa. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quantas vezes a gente deixa de buscar a Deus, deixa de orar, deixa de estar em família, deixa de estar em união com a comunidade, porque precisa trabalhar, correr atrás de dinheiro, correr atrás de riqueza. Desvia-se da fé. Esquece-se que existe um Deus que está vendo todas as coisas. Não importa se está roubando, se está passando a perna em alguém. Não importa se a gente está fazendo coisa errada, o que importa é ter riqueza, ter dinheiro, né? Então aqui Nabal estava nesse banquete. E o seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, se dando aos luxos da bebedeira, da embriaguez, de tomar todas, que nem dizem por aí. Estava lá, se regalando na vida, embriagado. Ela não falou nada a ele até o amanhecer. Viu que não tinha condições de conversar com uma pessoa assim. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. Ou seja, como ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que não enganava o seu esposo, não mentia para ele, e ela contou tudo o que aconteceu para ele. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Pelo susto, talvez, de saber que a palavra não diz por que ficou assim. Pelo susto de saber que ele se livrou da morte, ou pelo susto de saber que ele perdeu muitos bens, porque Abigail levou muitos alimentos para aqueles homens. O coração dele se endureceu e ele ficou como pedra. A ganância dele leva para um lugar que não é bom. O que aconteceu com Nabal? Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Deus vê todas as coisas e somos retribuídos segundo aquilo que fazemos nesta terra. Aqui o Senhor viu o que Nabal fez e Nabal morre, recebe a morte. Ouvindo Davi que Nabal morreu, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Aqui Davi, quando ele sabe, ele engrandece a Deus, porque Deus sim tomou para si a ofensa que Nabal fez a Davi. Não precisa eu e você nos vingar. Deus poupou a Davi de se vingar de Nabal. O próprio Deus deu a recompensa a ele. Então aqui ele diz: bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que me fez. O Senhor toma as nossas dores. Entregue tudo nas mãos dele. Deixe ele resolver por você. Eu estou deixando ele resolver tudo por mim. A gente não pode correr atrás de: eu quero tirar essa história limpo, essa pessoa vai ter que me explicar isso. Se você sabe o que é o certo, se você está com a consciência limpa, entregue nas mãos do Senhor.
Deixe que as pessoas falem, deixe que as pessoas façam o que elas desejam fazer, mas entregue todas as suas causas nas mãos de Deus e Ele vai fazer, assim como fez a Nabal, assim como Ele fez por Davi, que foi afrontado por Nabal. Então o Senhor retribuiu a Nabal conforme a dureza do seu coração. Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade? Você despreza a riqueza da bondade de Deus? Essa é a riqueza que nós devemos ter. A bondade, a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Não, eu quero fazer tudo com as minhas próprias mãos. Mas você ignora, eu e você não podemos ignorar. Que é a bondade de Deus, a tolerância, que é a fidelidade dele, o amor dele que me levará ao arrependimento de todos os pecados que eu fiz e a mudar. Você pode mudar, se você é aquela pessoa que não é como a Abigail, que não é aquela mulher pacificadora, que não é aquela mulher que resolve as coisas com brandura, com amor, pode mudar. Aqui a palavra de Deus nos diz que é o amor dele que nos levará ao arrependimento, basta nós crermos e aceitar. Então a gente pode mudar. Como Nabal também, um homem avarento, a gente pode mudar. Deus nos dará a oportunidade de arrependimento. E como Lucas 12, no último versículo nos diz, no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Que nós possamos ser ricos naquilo que Deus deseja, que é no amor, na paz, na bondade, na longanimidade, que são os frutos do Espírito. Como a gente já teve a ministração dos frutos do Espírito. Que você possa entender essa palavra, receber com todo o amor do seu coração, que não é as riquezas aqui que determinam quem nós somos. É as riquezas lá no céu. E essas riquezas no céu são fáceis. Muitos nos chamarão de tolos também, de pessoas que não resolvem as suas situações, mas deixe tudo nas mãos de Deus e tudo Ele fará por nós. Entregue tudo nas mãos dEle e receba a recompensa segundo todo o bem que você fazer. Que você fique na graça, no amor, na paz, na fidelidade de Deus. Em nome de Jesus. Amém.